Olá pessoal, meu nome é Michel Sueira, sou o Head Nutri da Certo Saúde e hoje a gente vai aprender um pouco sobre o glicogênio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante para a prática do exercício físico e para a prática do dia a dia, né? Vamos falar hoje de glicogênio, mas calma, a gente vai explicar ao longo do vídeo o que seria esse glicogênio. Mas antes de falar dele, eu preciso conceituar algo que é muito importante. A gente vive sob produção energética, então nosso corpo ele precisa de reservas energéticas para poder funcionar, seja para fazer uma atividade física ao longo do dia, seja para fazer o exercício físico, então a gente sempre vai precisar de energia. Então a gente já pode correlacionar que o glicogênio está ligado à energia. E o glicogênio nada mais é do que uma molécula que está armazenada nos nossos tecidos corporais, e aí a gente pode falar um pouco sobre músculo e fígado, e que ele está ali para produzir energia. No momento que a gente precisar produzir energia, ele vai disponibilizar. Ele basicamente é uma molécula formada de glicose, né? Então você consome um carboidrato, esse carboidrato ele é digerido, absorvido e transformado em glicose para poder estocar, para no momento oportuno a gente utilizar essa energia armazenada para poder fazer as atividades físicas ou o exercício físico. E aí, dentro da dinâmica do exercício físico, da prática esportiva, a gente utiliza o glicogênio tanto muscular quanto o glicogênio armazenado no fígado. Existe uma diferença entre esses dois. Basicamente, o glicogênio do fígado ele vai disponibilizar a glicose para o corpo inteiro e o do músculo apenas para o músculo, porque como a gente precisa de energia um pouco mais rápida, o músculo ele é um pouco egoísta, então ele vai usar a energia imediata para ele mesmo, porque se a gente está fazendo contração muscular no momento de determinada atividade física, a gente precisa de energia imediata. Então concordem que eu preciso de uma energia um pouco mais residual, então o corpo ele vai usar a energia armazenada primariamente no músculo, que é esse glicogênio. Então, glicogênio nada mais é do que uma molécula de alto valor energético armazenada no nosso corpo para poder gerar movimento, tá? Existem algumas estratégias muito interessantes, porque durante o exercício físico a gente precisa de energia, como eu venho falando ao longo do vídeo, tá? E aí quando a gente precisa precisa do glicogênio, tem momentos do exercício que a gente já não consegue mais manter a performance. Então, e concorde comigo que quando você iniciar o treino, você inicia com uma disposição, mas ao longo do treino sua disposição vai caindo um pouco. Esse glicogênio ele vai diminuindo, a ponto de que você, em um determinado momento, vai parar de fazer o exercício. Só que você ainda precisa manter a performance. E aí o que acontece? A gente entra com algumas estratégias interessantes para poupar o glicogênio. E aí a gente entra com a suplementação, por exemplo, de carboidrato, tanto intratreino quanto pré-treino. Aí vai depender muito do carboidrato que você vai utilizar, seja uma palatinose, seja uma maltodextrina, depende muito da estratégia adotada por você durante o momento do exercício físico. No entanto, a gente sempre utiliza o carboidrato para poupar glicogênio e manter performance. Isso acaba sendo muito importante, porque se você está querendo objetivo, se você está querendo resultados, o seu treino ele precisa ser um treino intenso. Para isso eu preciso de energia, então o glicogênio ele basicamente vai servir para sustentar a sua performance. Outro ponto também que a gente precisa falar é sobre a recuperação desse glicogênio perdido durante o exercício. Se você é um atleta, uma pessoa que faz exercícios físicos regularmente, você vai precisar, numa próxima sessão de treino, dos seus estoques de glicogênio aumentado. Então, a gente utiliza algumas estratégias importantes no pós-treino para recuperar esse glicogênio. Então, uma refeição com um alto teor de carboidrato acaba sendo bem interessante. Uma média de 80 gramas de carboidrato seria suficiente para poder você iniciar rápida recuperação desse glicogênio, para na próxima sessão você chegar um pouco mais inteiro. Outro ponto também que a gente pode acelerar essa recuperação quando a gente adiciona, por exemplo, a Whey Protein. Quando você coloca a Whey Protein, ela tem ali alguns aminoácidos que aumenta a atividade da insulina. E se aumenta a atividade da insulina, a gente aumenta a captação de glicose. E isso acelera a recuperação. E o outro pulo do gato é a adição, por exemplo, de cafeína. Doses ali de 150 mg de cafeína acelera a recuperação do glicogênio por meio de atividades enzimáticas. As enzimas basicamente elas aceleram processos de reações metabólicas no nosso corpo, e existe uma enzima chamada glicogênio sintase, que ela é aumentada quando a gente coloca cafeína no pós-treino, em torno de 150 mg.
né? Então a gente pode já utilizar essas estratégias para recuperar glicogênio. Isso quer dizer que numa próxima sessão de treino você vai chegar com muito mais disposição e muito mais empenho para poder realizar o seu exercício físico e chegar no seu objetivo, né? Então se você é um atleta de alta performance e está buscando melhorar de alguma forma, fique atento a essas dicas que a gente deu hoje para que sua performance venha a aumentar e que você lá na frente possa colher bons frutos, tá? Muito obrigado pela sua atenção. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder todos, e caso vocês queiram acelerar o processo, vocês podem me procurar nas redes sociais. Então, minha rede social, o Instagram é @nutrimichel, então fiquem à vontade, podem me perguntar que eu respondo tudo.